Olá amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje vou fazer aqui uma pequena meditação, um pequeno estudo sobre o alto clamor. Em Apocalipse capítulo 14, nós temos as mensagens dos três anjos. Nós temos aqui, pelo menos na minha Bíblia, aqui o título A Primeira Voz, a Segunda Voz e a Terceira Voz. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para vocês perceberem em que força essa mensagem está sendo pregada e se ela ainda precisa ser completada. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Percebe que a grande voz não foi mencionada na segunda mensagem. Nós vamos para a terceira. A terceira voz. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz. Perceba que aqui está dizendo grande voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando você olha na imagem, eu destaquei aí três anjos. Eu coloquei aí uma característica interessante. Quando nós lemos então aqui o Apocalipse capítulo 14 e as três mensagens angélicas, você percebe que a primeira mensagem ela vem com grande voz. A segunda mensagem, esse grande voz não existe no texto, mas somente a palavra dizendo. Mostra que essa mensagem não foi pregada com toda a potência, com uma grande voz. Quando você vai para a terceira mensagem, a terceira voz, é mostrado que essa mensagem ela é pregada com grande voz. Considerando esses pontos, você entende o seguinte, que a segunda mensagem ela não foi pregada com toda a potência. Você percebe que falta ser pregada ainda com grande voz a segunda mensagem. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 18, do verso 1 ao 2, percebemos algo interessante, que diz o seguinte, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você percebe, irmãos, que a segunda mensagem no livro do Apocalipse, ela é colocada lá no fim com potente voz. Então já nem é com grande voz, mas com potente voz. Eu coloquei aí no slide as três mensagens, mostrando que os anjos eles vêm voando. Um com grande voz, que é a primeira voz, o primeiro anjo. O segundo apenas dizendo. E o terceiro com grande voz. E quando nós vamos para Apocalipse 18, percebemos que o outro anjo, ele desce do céu. Uma característica do Pentecoste, do Espírito Santo. Então ele vem com potente voz. É como se fosse o máximo ali dessas mensagens sendo proclamadas, sendo pregadas. Por que isso então? Acompanhe comigo o slide.
A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. Encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as coisas que hão de acontecer. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas do 104 ao 105. Presta atenção o que a mensageira do Senhor disse. Ellen White afirma que a obra desse anjo, ou seja, o quarto anjo de Apocalipse 18, vem unir-se no tempo devido à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar este volume de um alto clamor. Primeiros Escritos, página 277. Então você percebe que eu coloquei aqui os três anjos, mais o quarto anjo. Os três anjos, mais o quarto anjo, é igual ao alto clamor. E esse quarto anjo, esse outro anjo que vem, ali em Apocalipse 18, ele vem com potente voz, porque todas essas mensagens unidas, ela formam um alto clamor. Assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo, que iluminou a terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo mundo será provado, e todos que houverem estado nas trevas do erro quanto ao sábado, do quarto mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 116. Então, a segunda mensagem ainda precisa ser cumprida. A segunda mensagem angélica está sendo proclamada desde 1844. Porém, ela não se cumpriu completamente naquela época, pois as condições da profecia não foram todas satisfeitas. A apostasia ainda não alcançou a culminância. A queda anunciada, por ser um processo gradual, será consumada somente na formação da imagem da besta, que é a união entre igreja e Estado. O cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro. O livro do Arilton Oliveira, A Batalha Final, página 202. Aqui ele cita, o grande conflito, página 388 e página 389. O alto clamor. O anúncio da queda da Babilônia deverá soar por toda a terra. Porém, a maioria dos pecadores não cortará seus laços com a transgressão da lei de Deus. Entretanto, o alto clamor vai despertar a consciência dos sinceros que deixaram a Babilônia. O mundo ímpio só se despertará acerca de sua culpa após o encerramento da graça. Isso tomará lugar durante as pragas. Percebemos então, irmãos, que uma grande obra ainda precisa ser cumprida. Que você hoje, que está assistindo esse vídeo, possa tomar a decisão de pregar essas mensagens. Que nesse momento você possa sentir o agir, o tocar de Deus na sua vida, para que você possa fazer parte de um povo especial de Deus que proclama essas mensagens. A advertência precisa ser dada ao mundo. O Espírito Santo está disposto a usar a cada um de nós para que possamos pregar as mensagens presentes, as mensagens que proclamam o verdadeiro dia de Deus, o Deus Criador, e para nós não aceitarmos a marca, os enganos do inimigo. Colocar a palavra de Deus sempre em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta.